Júri popular. Mãe acusada de matar 2 filhos é condenada a 80 anos de prisão. Cidadania e Justiça na escola. Programa da ESMAU entra na grade curricular de escolas estaduais de tempo integral. E ainda, juiz determina a interdição da delegacia de Maribondo. Você vê agora no Em Dia com a Justiça. Olá! O júri popular condenou a mãe acusada de matar 2 filhos a 80 anos de prisão. O julgamento foi conduzido pelo juiz John Silas da Silva, titular da 8ª Vara Criminal da capital. Tendo em vista que o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, acatou a tese da promotoria, resta definitivamente condenada a ré Arlene Regis dos Santos pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal Brasileiro, 2 vezes. Depois de mais de 9 horas de julgamento, a ré Arlene Regis dos Santos foi condenada a 80 anos de prisão pelos assassinatos de 2 dos 3 filhos dela. De acordo com o processo, ela teria estrangulado Antony Pedro, de apenas 5 anos, e esfaqueado Abelardo Pedro Neto, de 12 anos, para se vingar e causar remorso no ex-marido. A pena base dela foi de 21 anos, mas teve aumento, teve as qualificadoras, então foi para 40 anos para cada filho, né? Cada filho, ela foi condenada por matar cada filho a 40 anos, então, de cadeia. Durante todo o julgamento, ela permaneceu em silêncio. A tese apresentada pela defesa é de que Arlene sofre da síndrome de borderline, um transtorno de personalidade. O advogado Cristiano Barbosa recorreu da decisão da Justiça. Os próprios peritos entenderam que ela tem borderline, ou seja, é uma pessoa que tem a capacidade reduzida. E ainda assim, os jurados, em total dissonância e manifesta contrariedade à prova dos autos, resolveram entender e descartar esse laudo, o que é um absurdo, então acredito que será anulado. Por outro lado, o promotor de justiça do caso defende que a ré tem consciência de suas ações, assim como afirmaram os peritos durante depoimento no júri. Ela não é uma doente mental. Isso não dito por mim, mas dito pelos peritos. Ela padecia de um transtorno emocional, né? Mas que não lhe retirava o grau de discernimento, do entendimento daquilo que estava fazendo. Também prestaram depoimento no julgamento o ex-marido de Arlene, Abelardo Pedro Júnior, e o filho mais velho do casal, Arlanixson Pedro Santos Nobre, que admitiu ter sofrido uma tentativa de estrangulamento pela mãe no dia do crime que vitimou fatalmente os 2 irmãos em 2009. O juiz John Silas da Silva explica que, devido ao tratamento médico que Arlene vem recebendo, ela continuará internada em um centro psiquiátrico. Entendemos que se ela for colocada diretamente no presídio, não seria uma boa para ela, porque evitaria o tratamento. Então, para dar continuidade ao tratamento e até que seja feito um novo laudo, ela deverá permanecer lá, mesmo com a prisão preventiva dela decretada. O processo de recuperação judicial do Grupo Lajinha está na fase de revisão da lista de credores. Os juízes responsáveis pelo caso devem finalizar esse trabalho no mês de abril. O repórter André Risco conversou com um deles para saber mais detalhes. Aqui ao meu lado, o doutor José Eduardo Nobre, que é um dos responsáveis, vai falar um pouco mais sobre esse processo. Doutor, como é que anda os trabalhos de consolidação da lista dos credores? Bom, os trabalhos estão ocorrendo de forma constante, certo? Pela equipe de auxiliares da administração judicial da massa falida, né? É uma equipe trabalhando de forma incessante nisso, né? Lógico que são 20 mil credores, isso demanda bastante trabalho, né? Para que isso seja feito de forma criteriosa e cautelosa, né? Não pode ser feito de forma assodada, né? Muitas dificuldades na consolidação dessa lista. Que tipos de dificuldades são essas? Sim, foram encontradas diversas dificuldades na lista até então apresentada, né? Como credores em duplicidade, né? Credores sem documentação comprobatória do crédito,
né, ou sem documentação, ou sem número de CPF, ou do processo judicial trabalhista, né, falando agora dos credores trabalhistas, né, e tudo isso está exigindo um trabalho de revisão criteriosa para que não ocorram pagamentos indevidos a pessoas que não tenham crédito a receber pela massa. Existe uma previsão para a conclusão dessa lista? Sim, a equipe está trabalhando com a expectativa, o objetivo, a meta, né, de concluir esse trabalho na segunda quinzena do mês de abril do corrente ano, né. A ideia é essa, né, de até lá apresentar a lista geral de credores e assim poder iniciar os pagamentos devidos. Doutor, qual o total do valor que deverá ser pago para os credores? Bom, até o momento nós temos arrecadados com a venda das usinas de Minas Gerais o valor de 85 milhões de reais, né? Este valor, assim que consolidada a lista, né, será pago aos credores, inicialmente às classes preferenciais previstas na Lei de Recuperação e Falência. Esse é um processo complexo, um dos maiores do Brasil, e por isso demanda esse tempo todo, né? Sim, trata-se de uma das maiores falências em trâmite no Brasil, né? Pra você ter ideia, tem mais de 65 mil páginas, mais de 20 mil credores habilitados, né? E tudo isso exige muito critério, muita cautela para que seja feito de forma segura, né? Ao mesmo tempo que nós sabemos, né, que os credores têm pressa, querem celeridade para receber seus créditos, né? Nós temos que proceder com segurança, né, para que não ocorram pagamentos indevidos, né, para que não ocorra o malbaratamento, né, do patrimônio da massa falida. O programa Cidadania e Justiça na Escola apresentou o Plano de Ação de 2018 para diretores das 12 escolas que participam da ação este ano. A novidade é a inclusão do PCJE no currículo de escolas estaduais de tempo integral. Com a temática Educando para um Mundo Mais Fraterno, o projeto levará palestras, apresentação de filmes, concursos e outras ações para estudantes de escolas públicas. E a novidade é que neste ano o PCJE contemplará também as escolas de tempo integral. Fizemos um plano com esses coordenadores, com essas escolas, a pedido do próprio secretário da Educação Estadual, né? Então, essas escolas estaduais de tempo integral, nós procuraremos inserir, através do nosso programa, né, nos inserir na grade curricular deles, certo? Através daquilo que nós já oferecemos. O juiz Anderson Passos, coordenador de projetos especiais da ESMAL, destaca o trabalho desenvolvido pelo Judiciário nas escolas há 16 anos, com a finalidade de aproximar a justiça da população mais carente. Esse contato com a comunidade, através das palestras que os magistrados realizam, através de programas que nós realizamos junto à comunidade, ele tem realmente uma função transformadora, inclusive para diminuir os conflitos sociais, fazer com que as questões possam ser resolvidas diretamente na comunidade e que as crianças e adolescentes possam ter cada vez mais presentes em sua realidade a cultura da paz. Cássio é diretor da Escola Estadual Teotônio Vilela, que fica no CEPA. Ele conta que participará do projeto pela terceira vez e que os alunos já estão ansiosos para participar de tudo o que é proporcionado a eles pelo programa. A Escola Teotônio Vilela recebeu o segundo lugar o ano passado no concurso de redação. Esse ano quem vai ser? Aí a turma inteira, né? Obviamente só são 3 colocações, mas todo mundo quer. Por quê? Porque além do conhecimento, né, que a escola propõe, que são as disciplinas dos componentes curriculares, o programa Justiça e Cidadania na Escola possibilita discutir temáticas do âmbito social. Consequentemente, isso alcança o estudante, alcança a família, alcança a comunidade dele também. O juiz Bruno Massude, da comarca de Maribondo, determinou a interdição das 2 celas da delegacia da cidade. O local não deve abrigar presos até que os problemas constatados pelo magistrado sejam resolvidos. Para entender melhor os motivos dessa decisão, é que eu converso agora com o magistrado. Doutor, o que motivou essa decisão? Veja, André, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública expondo a situação
de violação de direitos dessa delegacia, que custodia atualmente 4 presos provisórios, né? Expôs também a completa ausência de segurança que a delegacia causa para a comunidade e as precárias situações em que os agentes de polícia civil laboram. É de se considerar ainda que recentemente houve a fuga de 2 presos que foram resgatados aqui da delegacia, tendo sido cerradas as grades do local. E diante dessa ação nós propusemos, nós viemos fazer uma inspeção judicial, verificamos a situação lamentável em que se encontra as dependências da delegacia. As celas não fornecem qualquer direito aos presos, né? São ambientes sem ventilação, sem iluminação adequada, a situação é extremamente precária, os presos a eles não são ofertados a alimentação, tendo vista que a alimentação chega exclusivamente em decorrência da doação de familiares, de vizinhos da comunidade e dos próprios policiais civis, sendo uma violação gravíssima, né, aos direitos dos presos, bem como gerando insegurança aos policiais que trabalham aqui, que além de suas funções típicas do cargo, né, de investigação, de atuação nos inquéritos policiais, atendimento à comunidade, tem que exercer também a condição de agente penitenciário, não tendo formação para isso e não sendo atribuição da Polícia Civil cuidar dessa questão, não é, da custódia dos presos. De modo que foi necessária a intervenção do Poder Judiciário com o propósito de interditar as 2 celas e determinar a transferência imediata dos presos ao ingresso no sistema prisional. Muitas outras delegacias também se encontram nessa situação, é uma situação que realmente chama a atenção e coloca em risco os policiais, né? Sim, sim. É uma questão que tem um conhecimento que não é exclusivo da comarca de Maribondo. Inclusive, né, é um problema nacional. O Supremo Tribunal Federal, se deparando com essa questão, numa ADPF, falou da grave situação que passa o sistema penitenciário brasileiro, utilizando inclusive um termo que é de um estado de coisas inconstitucional, não é? Que significa nada mais que essa violação constante e massiva dos direitos aos presos. No entanto, o Poder Judiciário não pode se calar, não pode se omitir diante dessa situação, né? É necessário que adotemos as medidas que estão à nossa disposição para tentar contribuir com a efetivação dos direitos. Juristocracia é o título do livro lançado pelo juiz Hélio Pinheiro, auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas. Magistrados e servidores do Poder Judiciário de Alagoas prestigiaram o lançamento do livro Juristocracia, de autoria do juiz Hélio Pinheiro. A primeira obra individual do magistrado retrata esse fenômeno e a relação do direito e da política. Grandes problemas sociais, econômicos e políticos que antes as decisões sobre essas questões eram tomadas exclusivamente pelos políticos, hoje está havendo uma transferência de competência decisória dos poderes legislativo para o poder judiciário. E isso tem causado uma consequência para a democracia que vale a pena ser discutida, que é um enfraquecimento, uma erosão da democracia e um fortalecimento da juristocracia. O presidente do Tribunal de Justiça prestigiou o evento. O desembargador Otávio Praxedes falou da trajetória do autor e da honra de poder participar do lançamento. É um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo juiz Hélio Pinheiro. Ele fez um curso de mestrado, lá apresentou sua tese e a tese ele transformou em um livro. E ele também é um juiz auxiliar da presidência. Me sinto feliz por participar deste evento aqui no dia de hoje. O Em Dia com a Justiça termina aqui. Confira outras notícias do Poder Judiciário alagoano no nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube e também no Facebook e Instagram. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!